Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E hoje estamos aqui com o canal da Ludmila Lins Grilo. Todos os créditos ao canal dela, o link do canal dela está na descrição, no comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal. E não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. Sem muitas enrolações, vamos pro vídeo. STF quer que CPMI explique pedido de número contatado por Vorcaro. Ou seja, eles não responderam a pergunta. Em vez de identificar o titular do número, era só dizer, CPMI, vocês querem saber quem é que estava usando esse número? Tá, é essa pessoa aqui. Não, em vez de identificar o titular do número, o STF enviou um ofício à CPMI pedindo que a comissão explicasse a finalidade do pedido. Eles ponderaram que, a depender do objetivo desse pedido que a CPMI está fazendo para a gente, a depender do pedido, do objetivo, a solicitação pode extrapolar as atribuições da diretoria-geral. Ou seja, está considerando não responder. A Secretaria de Comunicação do STF também negou, numa nota, que as mensagens detectadas no celular do Vorcaro se refiram a conversas com Alexandre de Moraes. Agora é o seguinte, pessoal. O Poder 360 apurou e publicou de forma independente que esse celular foi usado pelo Moraes durante vários anos, inclusive em conversas com jornalistas, no período em que o Vorcaro foi preso pela primeira vez. A troca de mensagens entre o Vorcaro e o Moraes ao longo do dia 17 de novembro foi também confirmada pelo Estadão e originalmente reportada pela Malu Gaspar do Globo. O Moraes ele nega ter recebido as mensagens. O STF, por sua vez, não respondeu com uma pergunta e não com uma resposta. Como a CPMI não foi prorrogada por decisão do próprio STF, aí o tribunal se livrou de cumprir o seu dever de confirmar, não apenas a CPMI, mas a população, aquilo que todo mundo já sabe. Não é isso? Lembra da Daniela Lima falando no celular? Todos esses jornalistas da grande mídia tinham o telefone do Moraes e sabem que o número é dele. Então, assim, esse pedido ao STF é só para confirmar algo que todo mundo já sabe. Mas nem assim eles querem entregar. Mas não tem problema não, prova testemunhal está aí para isso. Já que eles estão obstruindo as provas, prova testemunhal está aí para isso. Mas agora vamos ao Toffoli. Com relação ao Toffoli, a situação ela continua se agravando. Ele já se declarou suspeito para julgar a prisão do Vorcaro. O que se sabe já é bastante. O fundo do cunhado do Vorcaro comprou cotas do resort da família Toffoli por 6,6 milhões. A JF pagou 25,9 milhões para a holding que assumiu essas cotas. O Toffoli disse que não havia irregularidade e que a venda foi feita a preço de mercado. Mas o que surgiu essa semana é o seguinte: ministros articulam saída de Toffoli da turma do STF que julga caso Master. A CNN está relatando que o STF está articulando ali internamente uma mudança na composição das turmas da corte. A ideia é transferir o Flávio Dino da primeira para a segunda turma. E com isso, o Toffoli iria sair da turma que julga os casos do Master sem precisar se declarar suspeito novamente a cada novo processo. Então, é menos desgaste público, menos constrangimento institucional. Então, essa seria uma solução de forma para um problema que é de mérito. Nos bastidores, já tem ministro avaliando como inevitável uma aposentadoria ou uma renúncia do Toffoli em algum momento. Ele diz que não sai, tá? Mas essas conversas de bastidores estão acontecendo. E o que a opinião pública está achando de tudo isso? A Atlas Intel divulgou na quarta-feira, dia 25, em parceria com a Bloomberg, uma pesquisa realizada entre 18 e 23 de março com mais de 5 mil eleitores. E os números são pesados. Vamos ver aqui.
Você tem acompanhado as investigações e as informações divulgadas sobre o esquema de fraudes financeiras no Banco Master? 72,4% responderam que sim. 24% tem acompanhado por alto e 2,8% apenas ouviu falar. Olha aqui, na sua percepção, qual grupo político está mais envolvido no esquema de fraudes financeiras do Banco Master? 39,5%, a maioria diz principalmente os aliados de Lula. 28,3% diz que principalmente os aliados de Bolsonaro. 14,6% todos estão igualmente implicados no esquema. 12,9% principalmente o Centrão. Então, a maioria acha que principalmente os aliados de Lula estão envolvidos com o caso Master. Percepção do nível de envolvimento das instituições. STF, 47% totalmente envolvido. Esse é o mais envolvido, portanto, aí na percepção popular. 10% acha que muito envolvido. 12% diz que algo envolvido, alguma coisa envolvida, ou seja, 47%, 57%, 69% entende que o STF está envolvido de alguma forma. Impressionante, né? E números menores envolvendo Congresso, números semelhantes, e governo federal. Mas você vê que quem está pior na fita aqui é realmente o STF. Bom, é isso, esses são os números. Para 47% dos brasileiros, o STF está totalmente envolvido nesse escândalo, né? São quase 60% com percepção de envolvimento intenso da corte, pessoal. Esses dados aí foram publicados pelo Poder 360 e pelo antagonista. O governo Lula apostou desde o início numa narrativa bem específica, dizendo que o Banco Master é herança do bolsonarismo. O Lula está dizendo isso. O Lula chegou a usar a expressão ovo da serpente. Tá? Essa narrativa não está colando, pessoal. Para 39,5% dos entrevistados, os aliados do Lula são os principais implicados nisso aí. Os aliados do Bolsonaro ficam em segundo lugar, com 28,3%. Para entender esse resultado, basta você lembrar o que já é público. O Guido Mantega recebia em torno de 1 milhão por mês do Master. O escritório da família Lewandowski recebia 250 mil reais mensais, tá? Segundo reportagem do Metrópolis. A esposa do Moraes, né, o ministro que foi apontado pelo Lula como sendo o aliado central no julgamento da tentativa de golpe, manteve o contrato de 129 milhões com o banco, a dona Vivi. E o Vorcaro foi levado ao Planalto pelo Mantega para uma reunião com o presidente fora da agenda oficial. O Vorcaro disse para a namorada dele que esse encontro foi ótimo e muito forte. Mas, ao mesmo tempo, o cunhado do Vorcaro foi o maior doador pessoa física da campanha do Bolsonaro em 2022, com 3 milhões de reais. E o Ciro Nogueira, o mesmo senador que articulou a indicação do Jonathan de Jesus para o TCU, aceitou carona de helicóptero fretado pelo Vorcaro depois do GP de Interlagos. Bom, uma observação aqui necessária antes de encerrar. Circulou essa semana, em alguns veículos de alguma expressão, o argumento de que o caso Master não é um escândalo, é uma guerra psicológica. A tese é de que a imprensa estaria usando o caso para desgastar o governo no ano eleitoral. E esse argumento tem um defeito fatal, ele precisa ignorar os fatos para funcionar. O rombo existe. 52 bilhões no Fundo Garantidor de Créditos. Isso existe, o maior da história do sistema financeiro brasileiro. A prisão existe, os contratos existem. A minuta do TCU no celular do Vorcaro existe. Foi reportada pela Malu Gaspar no Globo. O código de ética, com 70% de inteligência artificial e plágio, existe. Foi reportado pelo Lauro Jardim. Os metadados que contradizem a versão do escritório Barça de Moraes existem. Isso foi apurado pelo Estadão. O número do celular existe, foi apurado pelo Poder 360. Os relatórios do COAF também existem. Ou pelo menos existiam, antes do Moraes limitar o órgão. Então, assim, pode até haver uso político desse caso. Provavelmente há. Ano eleitoral é ano eleitoral.
mas a existência de uso político de um escândalo não transforma o escândalo em ficção. São duas coisas completamente distintas. Os fatos existem e é isso que interessa. Certo? Vamos lá, pessoal, dá like na live para ajudar no algoritmo no YouTube. Verifiquem se vocês estão inscritos no canal. E vamos para a nossa última pauta, pauta número 4, que é a não prorrogação da CPMI do INSS. Tá? STF Futebol Clube entrou em campo, pessoal. STF Futebol Clube. Fala, meu pessoal. Estamos aqui no Correio do Povo, site que traz a verdade ao povo. Eduardo diz gravar vídeo para o pai em congresso da direita nos Estados Unidos. Mas Moraes barrou o celular. Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar e não pode ter acesso a aparelhos eletrônicos. O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou nesse celular que breve declaração que veio durante a conferência da direita nesse sábado, dia 28, nos Estados Unidos, antes do discurso do irmão funcionário Flávio Bolsonaro, diz que o vídeo é para mostrar o pai e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao permitir Bolsonaro cumpra provisoriamente a prisão domiciliar por motivo de saúde, o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, proíbe que o ex-presidente condenado com tentar um golpe de Estado e tenha acesso ao celular das redes sociais, inclusive via terceiro. Anunciado no Palácio da Conferenciação Política Eduardo apareceu usando um aparelho celular na oposição. Filmagem explica o motivo. Reúne representantes da direita e da extrema direita. Você sabe por que estou fazendo esse vídeo? É porque estou mostrando para o meu pai. Eu vou provar para todos o Brasil que você não pode barrar e prender justamente o líder desse tipo de movimento. E Messias Bolsonaro disse antes de anunciar a entrada no próximo presidente do Brasil. Você sabe que estou fazendo esse vídeo porque estou mostrando. Alexandre de Moraes autorizou nesta terça-feira de 4 Bolsonaro cumpra a prisão domiciliar humanitária temporária inicialmente por 90 dias a partir da alta médica para que ele recupere integralmente da broncoopneumonia. Benefício será reavaliado pela STF após 90 dias.